Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou o pastor Marco Antônio, pastor na Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Estou na vida ministerial já há 30 anos e juntos nós estamos vendo esta preparação para a entrevista, onde temos a junta de credenciais que nós já vimos nas aulas anteriores. E também quero lembrar você que você será questionado a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus, o seu conhecimento, também do manual da Igreja do Nazareno, sua teologia. É muito importante você ter ciência da teologia da Igreja, alguns livros da NASA Livro que ajudam a preparar você para o momento da entrevista. Se você não tem o manual, haverá um QR Code que você pode baixar o manual e você acompanhar. Tudo isso é justamente no versículo de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Hoje, nesta quarta aula, nós estaremos olhando para o governo da igreja local. E, para fazer a abertura, nós vamos para os oficiais da igreja. Artigo de número 33. Olha só, porque você que será um pastor titular deve ter a ciência como escolher ou fazer esta indicação das pessoas que farão parte da junta da igreja. Olha o que diz o artigo 33. Ordenamos às nossas igrejas locais que elejam como oficiais da igreja pessoas que sejam membros ativos da igreja local, professem ter a experiência da inteira santificação e cujas vidas deem testemunho público da graça de Deus que nos chama a um viver santo, que estejam em acordo com as doutrinas da igreja. Cuidado, porque se você colocar alguém que não está de acordo, você terá problemas. Ainda, o governo e as práticas da Igreja do Nazareno, e que fielmente apoiem a igreja local com assistência regular, serviço ativo e com os seus dízimos e ofertas. Os oficiais da igreja devem estar completamente envolvidos em fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Você pode olhar também o artigo 113.11, 127, 145 até o 147. Portanto, a indicação é essa e nós precisamos ter a ciência, porque a pergunta pode ser: quais são os oficiais da igreja local? Ou quem são? Ou quem deve ser? Portanto, a resposta está nesse artigo de número 33, quem deve ser. Ainda, olha, governo da igreja local. E a pergunta e deve ser a seguinte: quem pode organizar uma igreja local? Eu agora sou pastor, estou dirigindo um trabalho e esse trabalho tomou forma, vai ser organizado. A pergunta é: quem pode organizar uma igreja local? A resposta está no artigo 100. As igrejas locais podem ser organizadas pelo superintendente distrital ou pelo superintendente geral com jurisdição, ou ainda por um presbítero autorizado por qualquer dos dois. Um relatório oficial de cada nova igreja deve ser enviado para o escritório do secretário-geral através do respectivo escritório jurisdicional, baseado justamente 23, 107, 211.1, 538.15. É muito importante a gente saber
sobre como, ou quem deve organizar a igreja. Uma outra pergunta é: o que é uma missão tipo igreja? Talvez você esteja envolvido, trabalhando, e a pergunta para você seja: o que é uma missão tipo igreja? No artigo 100.1 diz: novas congregações que não foram ainda organizadas. A primeira pergunta era: igreja, quem pode organizar? E agora, esta aqui é tipo missão tipo igreja, que não foram ainda organizadas de acordo com o parágrafo 100. Pode ser registrada pelo secretário-geral como missão tipo igreja, com aprovação do superintendente distrital, onde o novo trabalho estiver localizado. Um membro do clero servindo uma missão tipo igreja, como pastor ou pastora adjunto, será considerado ou considerada ministro ou ministra designada com aprovação do superintendente distrital. Uma missão tipo igreja pode ser incorporada de acordo com o parágrafo 102 e receber e relatar membros. Portanto, nós temos esse outro aspecto de missão tipo igreja. E, a princípio, falamos sobre igreja organizada. Agora vamos para o tema do 101.1. Baseado no artigo 101.1 do manual, como se processa a mudança do nome de uma igreja? Como é esta mudança? Um exemplo aqui é conhecido, onde nós estamos, como Igreja do Nazareno Ebenezer. Algumas pessoas perguntam: é igreja igual à central? Como é isso? E nesse artigo nós temos a resposta. Uma igreja do Nazareno local pode mudar o seu nome por maioria absoluta de votos, mediante cédula, numa reunião anual ou extraordinária dos membros da igreja. O procedimento para a mudança será o seguinte: preste atenção, porque aqui é o ponto importante. Como se processa isso? Muitas vezes as pessoas ou os pastores não dão atenção nesse modo de preparação. E é o seguinte: a junta da igreja local submeterá a mudança proposta ao superintendente distrital, que obterá a aprovação escrita da junta consultiva. Porque muitas vezes existem nomes que podem entrar em choque, não é a melhor opção. E a junta consultiva, ela tem esse papel de, junto com o superintendente, verificar e então dar aí a sua aprovação. A igreja local vota, a junta consultiva distrital informa da mudança, a assembleia distrital e esta vota a aprovação da mesma. Veja que também isso é colocado na assembleia distrital. Portanto, este é o processo, como muda-se o nome de uma igreja. Muitas vezes ela é conhecida, como nós havíamos antes, ela era muito conhecida. Olha, a Igreja do Nazareno, vou usar só um exemplo. Igreja do Nazareno do Padre Anchieta. Não fica esquisito? Parece que é a igreja do Padre Anchieta. Portanto, podemos fazer essas adaptações para melhor chegarmos aí a um consenso entre a igreja, o membro, a sociedade. Como uma igreja local pode ser declarada inativa ou dissolvida? Essa é uma outra pergunta interessante. E nós encontramos a resposta no artigo de número 106. As igrejas podem ser declaradas inativas por um período de transição ou por a ação da junta consultiva antes de serem oficialmente dissolvidas
reativadas ou reorganizadas. O artigo 106.1 diz: uma igreja local pode ser dissolvida como segue. E como é que segue? Primeiro, a recomendação do superintendente distrital. Segundo, a resposta afirmativa do superintendente geral com jurisdição. Terceiro, 2/3 de voto da junta consultiva. Assim, processa então a dissolução de uma igreja. Esse é o processo que nós temos baseado no nosso manual. Vamos seguindo para que a gente possa então ter aí mais perguntas. O que são membros associados? O que são membros associados? O nosso artigo 108 vai nos dizer e nos ensinar que membros associados, onde tiver sido aprovado por um distrito, uma igreja local pode ter membros associados. Estes gozarão de todos os privilégios de membros da igreja, exceto o de votarem e servirem como oficiais da igreja. 108.1 diz: os membros associados podem ser recebidos em plena comunhão ou excluído em qualquer altura, de acordo com a ponderação do pastor ou da pastora e do comitê de evangelismo e lista de membros da igreja. Então, é assim que são os membros associados. Veja que nós temos diferenciação. E é importante você ter esta ciência, esse conhecimento. Ainda, a próxima, quando nós olhamos para o nosso manual, nós vamos ver um outro ponto sobre o que são membros inativos. Acabamos de ver associados, mas e membros inativos? O que são? 109, o artigo 109 diz: membros inativos. Uma igreja local pode designar pessoas como membros inativos pelas razões citadas nos parágrafos 109.1 e 109.2. 109.1 diz: um membro de uma igreja local que se tenha mudado para outra comunidade e deixa de estar ativo na igreja de que é membro, deve ser encorajado a assistir à igreja do Nazareno nesse lugar e requerer a sua transferência como membro para a dita igreja. Portanto, nós temos essa questão do membro inativo. Mas, continuando ainda nas nossas perguntas, baseado no nosso manual, nós vamos aprendendo. O 109.2 fala ainda sobre esta questão dos membros inativos. Quando um membro de uma igreja local se ausentar de todos os cultos religiosos da igreja por 6 meses consecutivos, sem uma justificação que seja aceite pela junta da igreja, e tenha sido feitas tentativas para o encorajar a se tornar ativo, essa pessoa pode ser declarada membro inativo, sob recomendação do comitê de evangelismo e lista de membro da igreja e ação da junta da igreja. A pessoa em questão será informada através de carta enviada pelo pastor ou pela pastora, dentro de 7 dias após a ação da junta da igreja. Depois de tal ação ser tomada pela junta da igreja, o pastor ou a pastora autorizará a lista de membros da igreja local, ou melhor, atualizará a lista de membros da igreja local e escreverá: colocado na lista de membro inativo pela junta da igreja, e em seguida a data. Esses são pontos muito importantes, principalmente no momento de uma reunião anual. A pessoa ficou longe
mais de 6 meses, chega na reunião anual e ela quer, então, participar da votação. Portanto, você tem que tomar muita atenção para que a pessoa ela seja ativa na igreja. Continuando, 109.3 diz: os membros inativos serão incluídos na lista de membros em plena comunhão da igreja local, com os membros ativos. O número de membros será comunicado à Assembleia Distrital em categorias separadas. Quando nós, pastores, apresentamos o nosso relatório anual para a secretaria do nosso distrito, haverá ali uma pequena separação, membros ativos e membros inativos. Eles fazem parte no total, mas há uma separação. Vamos para frente para que a gente possa então conhecer um pouco mais. Quem cria um comitê de evangelista composto de quantos membros? É a próxima pergunta ou as duas perguntas. Quem cria um comitê de evangelismo e composto de quantos membros? O artigo de número 110 nos revela justamente estas respostas. A junta da igreja criará um comitê de evangelismo e a lista de membros da igreja composto de não menos de 3 pessoas, com função consultiva junto do pastor ou da pastora, que será o presidente do comitê. Serão os seus deveres. Artigo de número 138.1, nós vamos encontrar os deveres justamente deste comitê. 110. Quais serão os seus deveres? 110.1. Promover o evangelismo e procurar conservar os frutos na igreja local. Por que eu estou tocando nesse assunto e fazendo estas perguntas? Porque muitas vezes há uma cobrança sobre a vida do pastor, que é você, sobre o crescimento da igreja. E muitas vezes pensa que eu e você somos mágicos que temos que tirar da cartola o coelho para então fazer o crescimento desta igreja. Lembrando que, olha, temos esse comitê de evangelismo, que é para promover e conservar os frutos da igreja local. 110.2 diz: estudar e recomendar à junta da igreja e os seus departamentos estratégias de evangelismo na vida total da igreja. Muitas vezes eu encontro pastores desanimados com a sua igreja local, carregando o peso de que a igreja ela não anda bem e a culpa é dele, há alguma coisa errada com ele. Olha, nesse artigo tira um pouco o nosso peso e é compartilhado com a junta da igreja ou com esse comitê que depois pode recomendar estratégias de evangelismo na vida total da igreja. 110.3 diz: servir na qualidade de comitê local para implementar os programas denominacionais de evangelismo, tanto gerais como distritais. 110.4 diz: exortar os novos convertidos e cumprirem os requisitos para serem membros da igreja. Muitas vezes isso pesa sobre o pastor e nós nos decepcionamos porque não vemos a igreja andar, mas você tem e pode partilhar, você tem a função de partilhar e tirar o peso, não é só seu. Olha, esse comitê pode ajudar no crescimento da igreja. Por isso, a pergunta é: quais serão os deveres deste comitê de evangelismo? É extremamente importante e que nós possamos ter dentro do nosso corpo da igreja esse comitê funcionando. No artigo 110.5 diz assim, falando sobre os deveres: esforçar-se por levar os novos membros à completa comunhão e total serviço da igreja,
110.6, trabalhar juntamente com o pastor no desenvolvimento de um programa contínuo e de orientação espiritual dos novos membros. 110.7, recomendar à junta da igreja, com o apoio do pastor ou da pastora, nomes de evangelistas para campanhas locais. Aconselhar-se que pelo menos uma campanha por ano seja conduzida por um evangelista intitulado. Veja que isso são meios para os quais o comitê de evangelismo pode trabalhar. Muitas vezes colocamos nas nossas costas e achamos que a culpa é do pastor por não haver o crescimento. Não é assim. Tem e pode-se trabalhar com esse comitê de evangelismo para o desenvolvimento. Continuando, para mais uma pergunta, o que é um certificado de recomendação? No artigo 111.1 diz, recomendação, quando um membro solicitar, o pastor pode conceder-lhe um certificado de recomendação. Temos que olhar lá no nosso formulário, no parágrafo 813.3, para qualquer igreja evangélica mencionada pelo solicitante. Essa pessoa deixará imediatamente de ser membro da igreja que emitir tal certificado. Veja que nós utilizamos entre nós justamente a transferência, mas quando trata-se de outra igreja, não é transferência, nós não podemos transferir para uma igreja Assembleia de Deus. Nós podemos dar um certificado no qual esta pessoa era membro da nossa igreja e agora esse certificado, claro, estará falando que ela era uma pessoa na qual exercia uma atividade na igreja local, onde ela foi batizada e ela estava em relacionamento perfeito com a igreja local. Então, podemos fazer esse certificado. Ficamos por aqui nesta quarta aula e você, se ainda não viu nenhuma das outras, quero pedir a você que, esteja se preparando da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.